Fala galera, está começando mais um episódio aqui no RT Jus. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Galera, no episódio de hoje nós vamos continuar com as súmulas de direito civil, súmulas do STJ de direito civil. Mas antes de começarmos, deixa aquele seu like, vamos lá. Direito civil, alimentos. Tirar a abertura, pronto. Súmula 358. O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos. Súmula 596. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Bem de família. Súmula 449. A vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Súmula 621. Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação. Vedadas a compensação e a repetibilidade. Contratos. Súmula 35. Incide correção monetária sobre as prestações pagas quando de sua restituição em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio. Súmula 76. A falta de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não dispensa a prévia interpelação para constituir em mora o devedor. Súmula 322. Para repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta corrente, não se exige a prova do erro. Súmula 332. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da medida. Súmula 380. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Súmula 529. No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado, direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano. Súmula 530. Nos contratos bancários, a impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada de instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bafcem, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor. Súmula 537. Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice. Súmula 538. As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a 10%. Súmula 539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31 de março de 2000. Medida provisória número 1963-17/2000, reeditada como MP número 2170/36 de 2001, desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Súmula 620. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. Súmula 610. O suicídio não é coberto nos 2 primeiros anos de vigência do contrato de seguro de vida, ressalvado o direito do beneficiário à devolução do montante da reserva técnica formada. Súmula 616. A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro. Súmula 632. Nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento. Súmula 662. Convenção de condomínio. Súmula 260. A
A convenção de condomínio aprovada, ainda que sem registro, é eficaz para regular as relações entre condôminos. Dano moral. Súmula 37. São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. Súmula 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral. Súmula 370. Caracteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-datado. Súmula 387. É lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. Súmula 388. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Súmula 403. Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. Súmula 642. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para juizar ou prosseguir a ação indenizatória. Direito autoral. Súmula 63. São devidos direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos comerciais. Súmula 261. A cobrança de direitos autorais pela retransmissão radiofônica de músicas em estabelecimentos hoteleiros deve ser feita conforme a taxa média de utilização do equipamento, apurada em liquidação. Divórcio. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Hipoteca. Súmula 308. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Investigação de paternidade. Súmula 277. Julgada procedente a investigação de paternidade, os alimentos são devidos a partir da citação. Súmula 301. Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz a presunção juris tantum de paternidade. Locação. Súmula 214. O fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu. Súmula 335. Nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção. Súmula 549. É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação. Possessória. 637. O ente público detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio. Prescrição. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até o segurado tenha ciência da decisão. Súmula 278. O termo inicial do prazo prescricional na ação de indenização é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. Súmula 537. Nas ações em que se pleiteia o ressarcimento dos valores pagos a título de participação financeira do consumidor no custeio de construção de rede elétrica, o prazo prescricional é de 20 anos na vigência do Código Civil de 1916, na vigência do Código Civil de 2002. O prazo é de 5 anos se houver previsão contratual de ressarcimento e de 3 anos na ausência de cláusula nesse sentido, observada a regra de transição disciplinada em seu artigo 2028. Súmula 573. Nas ações de indenização decorrente de seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de invalidez permanente, notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na sua fase de instrução. Responsabilidade civil. Súmula 43. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Súmula 54. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Súmula 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Súmula 132. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 145.
No transporte desinteressado de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado, quando incorrer em dolo ou culpa grave. Súmula 221. São civilmente responsáveis pelo ressarcimento de dano decorrente de publicação pela imprensa, tanto o autor do escrito quanto o proprietário do veículo de divulgação. Súmula 362. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. Súmula 402. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão. Súmula 465. Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo, sem a sua prévia comunicação. Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Súmula 572. O Banco do Brasil, na condição de gestor do Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, CCF, não tem a responsabilidade de notificar previamente o devedor acerca de sua inscrição no aludido cadastro, tampouco legitimidade passiva para as ações de reparação de danos fundadas na ausência de prévia comunicação. Transporte comercial. Súmula 109. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Uso capião. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Galera, é isso aí. Essas foram as súmulas sobre direito civil do STJ. Galera, se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Bons estudos, pessoal!